O Fluminense, depois de anunciar, né, após a classificação direta para a Libertadores com a vitória do Palmeiras, de que daria folga ao elenco principal por 7 dias, né, já dado o acordo ali que tinha sido feito no ano passado, agora o Globoesporte.com traz a notícia de que alguns jogadores estarão disponíveis para o Campeonato Carioca já na próxima rodada no Fla-Flu. Bem, vamos entender melhor essa notícia aqui neste vídeo de Giro de Notícias. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, se inscreve aqui também no canal, deixa o like aqui, que isso ajuda bastante aqui a gente. E claro, passa aqui embaixo também para comentar a sua opinião, porque essa notícia talvez divida opiniões, enfim. Vamos embora que eu te explico, vem comigo que eu te explico no caminho. Bem, a notícia é a seguinte: depois, como eu falei na abertura, o Fluminense está classificado direto para a Libertadores, ou seja, não terá jogos importantes das competições importantes agora em março. O primeiro jogo das competições importantes vai ser na semana do dia 20 de abril, já pela Libertadores. E é o que tudo indica, né? Todo mundo esperava o quê? Bem, o elenco principal vai ficar um pouco de fora. E aconteceu de fato. Vão ter 7 dias de folga, né? Dado o acordo do ano passado, já que eles só tiveram 4, né? Eles entraram de folga e já voltaram. E depois voltarão treinando e tal, e devem entrar aos poucos no Campeonato Carioca. Só que alguns jogadores, segundo o Globoesporte.com, já estarão em campo contra o Flamengo, já estarão disponíveis contra o Flamengo. Não terão os 7 dias de folga agora, estarão disponíveis contra o Flamengo. Quem são esses jogadores? Vamos embora, eu vou mostrar aqui as fotinhas dele para vocês irem vendo enquanto eu vou falando também para relembrarem, né, alguns jogadores, talvez você nem lembre mais a cara. O primeiro deles, você lembra a cara, é Marcos Felipe. Bem, Marcos Felipe é goleiro, né, do time titular, né, do time principal. Não é velho, né, é jovem, até com 24 anos, e é um jogador que já foi falado que ele ia atuar realmente nessas partidas e etc, por causa de questão de ritmo de jogo. A gente vai agora pro ataque, ok? Vamos da defesa pro ataque mesmo, né? Vamos pra trás. Matheus Ferraz, zagueiro que vinha atuando como reserva, ali sempre que Nino e Lucas Claro estavam sendo suspensos, mas não era titular. Outro jogador é Igor Julião. Igor Julião também vai jogar, esse é terceiro reserva no momento, né, contando Samuel Calegari, e ele vai atuar também, esse já tem 26 anos, assim como o Danilo Barcelos, que é reserva de Egídio, tem 28 anos e também estará disponível, não vai ter folga. Outros jogadores agora do meio pra frente. O Yuri, esse que não vinha jogando, né, praticamente não vinha jogando, vinha até atrás de André na fila, diga-se de passagem, apesar de ter 26 anos, vai ser incorporado para o elenco do Carioca. No ataque, ele, o homem-gol, Caio Paulista, né, o uma do Flusão. Caio Paulista também jovem, vai atuar pelo Carioca. Michel Araújo, que apesar de ter sido titular durante um tempo, é um jogador que vinha sendo banco, né? Ele não vinha sendo titular na reta final, desde que ele perdeu a posição para Luca e Luiz Henrique ali que entraram. Ele não voltou mais a atuar como titular, entrou alguns minutos, jogou pouco na reta final do Campeonato Brasileiro, e também é jovem, assim como o Fernando Pacheco, esse então com pouquíssimos minutos na reta final, praticamente sem jogar. E para fechar a lista, o Wellington, volante recém-contratado, que como tá sem jogar, já não tinha contrato com o Atlético Paranaense desde dezembro, tá sem jogar, não jogou em 2021 ainda, também vai entrar. Esse já é um pouco mais velho, 30, 31 anos, já vai entrar para poder ganhar tempo. Vamos lá. Gabriel, você falou o seguinte, está sendo muito calmo nesse vídeo, você falou que num vídeo hoje pela manhã, não tem nem 15 horas que você gravou esse vídeo, que você discordava totalmente de quem dissesse que deveria colocar jogador do time principal no Campeonato Carioca. Então, mas vamos lá, são duas situações diferentes e eu continuo discordando de colocar jogador do elenco principal no Campeonato Carioca. Mas mais do que isso, a minha discordância, e isso tá lá dito no vídeo, sempre foi uma, que eu discordo do Carioca ser prioridade.
qual que era o meu grande problema e a crítica que muitos torcedores estavam fazendo? É que semana passada, uma semaninha atrás, talvez nem isso, né? Foi quinta-feira o jogo contra o Resende. Tava todo mundo falando, eu não sei porque o Fluminense joga essa merda desse campeonato falido, campeonato carioca não serve pra nada, não dá nem dinheiro, e não sei o quê. E eu continuo concordando com isso tudo. Acho, inclusive, isso. Não sei porque o Fluminense ainda dá alguma prioridade ao carioca. Porém, depois da derrota para a Portuguesa, muita gente falou, inclusive muitos torcedores que eram contra o início, tem que botar gente do profissional aí, pô. Tem que botar gente do time profissional. Como é que a gente vai? Vai ficar perdendo o Flamengo, vai ser rebaixado no Carioca, etc. O Flamengo, que por sinal está utilizando alguns jogadores do elenco principal, né? Tá utilizando essa mesma tática. Michael, por exemplo, vem sendo utilizado. Lá não é só garotado, igual a gente tava fazendo aqui, não. E aí muita gente ficou desesperada, com medo de perder um jogo no Carioca. E isso eu discordo totalmente. Não tenho esse desespero e continuo sem ter. Eu caguei pro Campeonato Carioca. Vou repetir aqui. Caguei pro Campeonato Carioca. E aí é por isso que eu faço a pergunta. E faço pergunta com comentário. Sobre, pra torcida, mas muito mais diretamente pra diretoria. O Carioca está sendo utilizado como planejamento para onde? O planejamento agora está sendo feito pra gente não perder pro Flamengo. O que eu acho que nem seja pelos jogadores que vão. Ou está sendo utilizado para a Libertadores. Neste ponto, considerando pelos nomes que vejo, de que o planejamento que está sendo feito colocando esses jogadores para jogar no Carioca, me parece que o planejamento é: vamos dar tempo de campo, tirando um desses jogadores, tá? Dar tempo de campo para jogadores que, iniciando as competições principais, devem ter muito menos tempo. Por exemplo, quantas partidas Yuri, Fernando Pacheco, Danilo Barcelos, Igor Julião e... vou ficar nesses aí. Jogaram nesse ano de 2021. E o Wellington, né, considerando que ele vem do Atlético. Praticamente nada, assim. Julião jogou meia dúzia de minutos, Yuri também, se bobear aí alguns minutos. Danilo Barcelos só jogou o jogo que Egídio estava suspenso. Fernando Pacheco, então, entrou 1 ou 2 minutos ali de alguns jogos. Aí você até tem um Caio Paulista que jogou um pouco mais, um Michel Araújo que recebeu um pouquinho mais de chances, mas todos esses sem ser titular. Então, assim, se tá servindo pra isso, por quê? Porque a galera que tá jogando Carioca, a maioria deles Caio Vinícius, Miguel, enfim, uma série desses jogadores, vou citar muitos aqui não, porque alguns podem ir profissional, mas a maioria deles vai voltar pra base depois, não vai ter chance nenhuma dentro das competições principais do Fluminense, não vai ser nem banco. E tá certo, estão em formação ainda, já tiveram chance, estão em formação, um ou outro ali vai ser pensado pra manter. Ok, esses jogadores que estão descendo agora, eles até vão ter chance, mas muito pouco. Então a maior chance deles jogarem é agora. Ok, a maioria desses jogadores é fraco, isso eu concordo. Até porque eu não considero muito que estão colocando muita qualidade nesse time. Quando a gente fala do meio pra frente, talvez do meio pra trás sim. E é por isso que eu vou colocar aqui, que eu tô tirando 2 da lista. Um é Marcos Felipe. Esse é ritmo de jogo. Sabe que goleiro é ritmo e não quer deixar que aconteça dele entrar direto num jogo de Libertadores, voltar sem ritmo. Então Marcos Felipe é a exceção. Goleiro é sempre exceção, né? Agora, Matheus Ferraz não me parece tanto a questão igual a de Michel Araújo, igual a de Yuri, etc. Porque Matheus Ferraz jogou até bastante na reta final do Brasileirão, né? Foi muito acionado por causa de problema com o Lucas Claro, problema com o Nino e etc. Então ele vinha jogando. E é um jogador de mais idade. Então, assim, me parece que Matheus Ferraz é pra consertar Carioca. Isso me dá a impressão. Por quê? Porque perdeu o Luan Freitas, perdeu Frazan. A partida de Rafael Ribeiro foi tenebrosa e Igor também não mostrou ser um zagueiro que a gente pode confiar, né? De olho fechado, pelo menos no pouco que jogou. Então, assim, a questão de Matheus Ferraz me parece claramente colocar qualidade no Carioca. É a única exceção desses. Bem, até porque Matheus Ferraz, só em 2021 ele jogou jogo completo, tá? Flamengo, Corinthians, Sport, Coritiba, Atlético Mineiro e Fortaleza. Só em 2021 ele jogou 7 jogos completos, né? Então, ritmo de jogo e tal, não vem sendo utilizado, não cabe muito pra Matheus Ferraz. E aí, assim, como eu já fiz a pergunta do planejamento, é o que eu tô falando. Acho ok a ideia se o planejamento é pegar esses jogadores para dar tempo e ritmo para as competições principais. Ok, eles não devem jogar tantos jogos nas competições principais. Alguns têm contrato até o final do ano. Pode ser a última avaliação deles jogando a Vera, enfim. E segundo, é um ponto que me saltou aos olhos, que é,
Se o elenco principal tá de folga, né? Essa semana inteira. E tem vários jogadores do elenco de baixo, né? Do elenco principal, que estão descendo pra jogar no time de baixo. Quem vai ficar no banco? Será que teremos Ailton? O que Roger vai fazer ao longo dessa semana? Vai treinar qual time se a galera tá de folga? A folga vale pra Roger também? Não faria muito sentido pra mim. Afinal de contas, Roger não tava treinando o Fluminense no final do ano, né? Não tava treinando nenhum time. Eu diria, apostaria, não sei se eu apostaria, mas eu espero que Roger esteja no banco domingo. E que a partir de agora Roger assuma o time principal. Afinal de contas, ele é o treinador do Fluminense. Ele tem que averiguar, ele tem que treinar e ele tem que montar um time. Enfim, né? Vamos esperar a notícia sobre isso. Só pra fechar. Com isso, o time deve ficar, né? Pro Fla-Flu, imagino eu, colocando todo mundo que veio à disposição, ficaria algo parecido com Marcos Felipe, Julião, Matheus Ferraz, Rafael Ribeiro ou Igor, Danilo Barcelos. Yuri e Wellington, não sei se os dois já entram jogando, mas eu poderia dizer que fica aí 2 entre Yuri, Wellington e André. Michel Araújo jogando mais à frente, com Caio Paulista e Pacheco, provavelmente Caio Paulista centralizado, e Ganso pelo meio de campo. Não acho que todos eles vão começar a titular, igual essa formação que eu falei aqui. Mas alguns deles devem começar. Se forem, eu apostaria principalmente no trio de defesa, Julião, Danilo e Matheus, e em um dos volantes no lugar de Caio Vinícius, Yuri ou Wellington. Michel Araújo, pra mim, será titular, pra mim não tenho dúvida de que ele será titular, será muito bizarro se não for. Fernando Pacheco também, assim como o Caio Paulista, apostaria nesse ataque, apesar de achar que o ataque é justamente os jogadores que mais precisam de tempo dentro desse time do Fluminense. E você, quero ouvir a sua opinião. Você concorda com a utilização desses jogadores? Da forma como foi feita, você acha que deveria-se utilizar mesmo esses jogadores ou tá errado? Afinal de contas, eu tô tentando sair do negócio, vocês estão vendo, né? Afinal de contas, o Fluminense tem jogos mais importantes e deveria cagar e andar pro Carioca. E aí, quero ouvir a sua opinião. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu.